Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, embora o texto vá ser projetado aqui, para a gente não perder esse costume tão valioso que é de pegar a Bíblia, de abrir a Bíblia. Você vai abrir, depois eu vou projetar aqui o texto, faço alguns destaques nele. 2 Samuel, capítulo 11, esse texto conta um momento muito triste da história de Davi. Você já leu esse texto algumas vezes, e eu também já li esse texto algumas vezes, mas há algumas coisas muito especiais de Deus para mim e para você aqui nessa noite. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, não deixe de acompanhar. Se você trouxe no seu celular, abra aí o seu celular, né, o seu smartphone, abra aí e acompanhe em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor, o nosso Deus, em 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5, diz: na primavera, diga na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, diga uma tarde. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e ele se deitou com ela, e ela havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou recado a Davi dizendo que estava grávida. Até aí. Você não vai continuar lendo, por favor. Eu não sei se você já conseguiu entender, mas se você não entendeu, existe nessa noite a necessidade de você se convencer ou ser convencido pelo poder do Espírito Santo que você está em guerra. Você está em guerra. E nessa jornada de guerra, nós somos assaltados por uma série de sentimentos, às vezes sentimentos bons e às vezes sentimentos não tão bons. Eu queria citar uma infinidade aqui de sentimentos ou de situações que nós enfrentamos estando em guerra ou estando afastado da guerra. Ou seja, na linha da frente da batalha ou afastado da linha da frente da batalha, você vai ser assaltado por alguns sentimentos. E o Senhor nessa noite chama para dizer que você precisa voltar para as linhas de frente, em nome de Jesus. Você está se sentindo desanimado, volte para a guerra. Essa é a minha palavra. Você está triste, volte para a guerra. Você está com dúvida no seu coração, o melhor lugar para tirar dúvida do coração é na linha de frente. Volte para a guerra em nome de Jesus. Você está se sentindo isolado. Tem gente que às vezes se sente isolado, sozinho. Volte para a guerra. Lá você vai encontrar companhia. Tem gente que está na frente, você precisa estar juntinho deles. Você está se sentindo com medo, volte para a guerra. Você está cansado. O lugar de gente cansada é na frente da batalha, porque lá nós somos incentivamos um ao outro, damos as nossas mãos e continuamos seguindo, mesmo estando cansados. Você está se sentindo inadequado, bateu aquele sentimento assim: olha, eu não sou a pessoa certa, eu acho que é melhor outro fazer, eu até que tentei, ou até que estou tentando, mas eu estou me sentindo inadequado. Volte para a guerra. Você se sente incapaz? Então volte para a guerra. Você está se sentindo tolhido pelas pessoas, as pessoas estão metendo a tesoura em você, estão te cortando de tudo quanto é lado, volte para a guerra. Há lugar na guerra para você, há lugar para você na guerra ao meu lado. Você está se sentindo amargurado, volte para a guerra. Está fragilizado, o teu lugar é a guerra. Está enfrentando perdas, até para quem enfrenta perdas. O melhor lugar para se estar é nas linhas da frente, lá onde tudo está acontecendo. Nós não fomos chamados para ficar sentado vendo Deus fazer as coisas.
Nós somos chamados para avançar ao lado do Senhor e alcançar e conquistar para a glória e honra do nome do Senhor. Posso ouvir um amém sobre isso? Em nome de Jesus. Você está enfrentando então perdas, volte para a guerra. Está passando por crises, volte para a guerra. Está em depressão. Alguns dizem que a depressão é o mal do século. Eu tenho pensado que a depressão é um mal sim que existe, mas eu acho que tem um demônio que atua nessa área. Porque tem gente que não está com depressão, não está com nada, mas está dizendo que é depressão. É espiritual. Eu não estou dizendo que depressão é demoníaca, eu não estou dizendo que depressão é algo espiritual, sempre espiritual. Mas tem gente que às vezes você chega perto, primeira coisa que a pessoa fala, eu estou deprê. Até a expressão já mudou, não é nem deprimido, mas né? Eu estou deprê. Você passa 10 dias, você encontra com ele de novo, eu estou mal. Você passa um mês, eu estou deprimido, eu estou num estado que eu não consigo ver a cara de ninguém, não consigo nem me olhar no espelho. Eu já enfrentei isso aí, algumas vezes na minha vida, pelo menos 2 foram muito fortes. Uma no final do ano passado e a outra alguns bons anos atrás, há mais de 10 anos atrás. E eu não tinha vontade de fato de ver ninguém, mas o Senhor foi a minha força, assim como Ele é a sua força em nome de Jesus. A gente não ignora não quem vive isso, porque só quem vive sabe o que é. Nós não ignoramos, não, quero que você entenda muito bem isso. Só que o problema é que às vezes a questão espiritual, a pessoa está achando que é uma coisa sei lá, o que é? É físico, tem tratamento, corre atrás. É espiritual, tem tratamento. Bíblia, leitura da palavra de Deus, vai ler a Bíblia, vai ler, vai buscar, vai dobrar o joelho, vai buscar o Senhor. Às vezes, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, olha para mim aqui, em nome de Jesus. Muitos dos nossos males, muitos dos males que nos assolam, nós podemos resolver eles com 2 coisas: oração e leitura da palavra de Deus. Escreve aí. Oração e leitura da palavra. Se você não ora, você quer estar bem como? Se você não lê a palavra de Deus revelada para você, como que você vai estar bem? Não tem como estar bem, não tem como a gente estar bem. Então, se você está em depressão, volte para a guerra. Está pensando em desistir da igreja. Eu acho que eu vou desistir dessa igreja. Irmão, volta para a guerra que passa rapidinho essa vontade. Vai para frente lá, vai firme, volta para a guerra. Você está ouvindo rumores de guerra em sua volta, então vai para a guerra, volte para a guerra. Ouve que vai dar errado, tem gente que parece que tem um imã. Todo mundo chega para trazer desgraça para ele. E ele acaba se tornando um portador de conversa ruim. É um portador de más notícias. Tudo que está acontecendo de ruim, aquela pessoa sabe. Meu irmão, volta para a guerra que os rumores de guerra vão passar em nome de Jesus. Você está ouvindo das pessoas que estão em sua volta que o que você está fazendo vai dar errado. Volta para a guerra. Você ouve gente te acusando de coisas que você não fez. É hora de voltar para a guerra, meu irmão. Porque quem está na linha de frente não tem tempo para ficar ouvindo o sussurro do inferno. Não tem tempo para ficar ouvindo os acusadores. Quem está na linha de frente não tem tempo para nada disso. Tem tempo simplesmente para dar a mão para o outro e para seguir adiante e olhando sempre para o alto. E eu faço uma última consideração para nós entrarmos no texto aqui. Você pecou? Você cometeu algum tipo de pecado? Você sabe que está desagradando a Deus com as suas ações? Você está vivendo uma situação pecaminosa? Meu irmão, volta para a guerra. Agora tem um caminho para voltar para a guerra e eu queria tentar compartilhar com você nessa noite. Aqui está o texto que nós acabamos de ler. E a primeira consideração que eu faço nessa noite é que todas as vezes que falhamos, diga falhamos. Todas as vezes que falhamos em nossa missão foi porque colocamos os nossos pés longe da linha da batalha. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que nós erramos foi porque nós deixamos de cumprir a vontade de Deus. Foi porque nós deixamos de avançar com o povo de Deus. Meu irmão, avança com o povo de Deus para você ver se vai ter tempo de ser derrotado. Sabe por que não dá tempo de ser derrotado? Porque um fortalece o outro, um dá a mão para o outro, um incentiva o outro, um segue do lado do outro e segue adiante, e os dois então
vão adiante para a glória do nome do Senhor. Quando nós colocamos, meus amados, os nossos pés nos lugares indevidos, algumas coisas começam a acontecer de muito ruim. Primeiro, nós pensamos em coisas indevidas, e não foi o que acontece com Davi nesse momento. Você observou bem o que o texto disse? Você prestou atenção? O verso 1 diz: na primavera, época em que os reis saíam para a batalha. Era um tempo específico onde todas as nações parece que tinham um pacto. E qual era o pacto? A gente só entra em guerra nesse período. Parece que um acordo entre os reis e as nações, porque haviam períodos de inverno, haviam períodos em que eles não podiam se locomover ou precisavam de recompor as suas forças militares, embora que isso não fosse uma regra, e não é uma regra para a história bíblica, mas acontece que o texto diz para nós que na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, o Davi não estava na guerra. Ele tirou os pés da linha de batalha, ele ficou em casa, era para ele estar na frente da batalha. Meu irmão, é para você estar na frente da batalha, não é para você ficar em casa. Não é para você ficar distraído com as coisas dessa vida. Não é para você ficar pensando no que é que vai acontecer. É simplesmente passar a mão na sua armadura, cingir-se com ela, passar a mão na sua espada, no seu escudo, no seu capacete e ir adiante em nome de Jesus. Quando nós colocamos os nossos pés no lugar indevido, nós pensamos coisas absurdas. Nós pensamos em desistir, muitas vezes. Tira o pé da linha da frente. E observa, você não vai passar um tempo e você não vai pensar em desistir. Isso já aconteceu comigo. O pensamento de desistir, quando nós tiramos os nossos pés das linhas de frente da batalha, é inevitável, meu querido. Então começa a recompor os seus pensamentos, os seus sentimentos, e observe que é importante que você esteja lá na frente. Diga, lá na frente. Não, bem bonito, vamos lá. Lá na frente. Isso, você está lá na frente. Não é para compor as fileiras lá de trás, não. Se você entendeu o que eu estou dizendo, você vai abrir mão à palmatória e vai dar passos adiante e vai dizer assim: olha, eu quero estar na linha de frente, eu desejo estar na linha de frente, eu me coloco na linha de frente. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Só existe uma pessoa, eu disse isso alguns dias atrás, que só existe uma pessoa capaz de te impedir de estar na linha de frente. Você mesmo. Só. Satanás, ele tenta contra, mas ele não pode nos tirar da linha de frente. Os homens não podem nos tirar das linhas de frente, porque se Deus está com a gente, Ele tem um propósito na nossa vida, lá vai ser o nosso lugar. Os homens não tiram, Satanás não tira, mas nós nos tiramos da linha de frente, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, elas trazem consigo uma consequência. Não se esquece disso, em nome de Jesus. Quando nós colocamos o nosso pé nos lugares indevidos, nós falamos coisas indevidas, nós começamos a reclamar, falamos das outras pessoas e corremos o risco, inclusive, de blasfemar contra Deus. Quando a gente sai da linha da batalha, quando a gente pensa em desistir, quando a gente dá uma afrouxada na coisa, meu amado, nós começamos a falar coisas que nós não devemos falar, nós começamos a pensar coisas que não poderíamos estar pensando, começamos a reclamar dos outros, começamos a achar culpado para as nossas mazelas, começamos a querer discutir coisas que são desnecessárias. Nós corremos o risco de falar contra Deus quando nós estamos nesse campo de atuação do inimigo que muitas vezes vem contra nós para jogar, para bombardear a nossa mente com coisas ruins. Nós agimos indevidamente, gastamos o nosso tempo e a nossa energia em guerras indevidas. Diga, guerras indevidas. Ei, para um pouquinho. Quais guerras você tem lutado? Eu estou lutando a guerra do meu pastor. Está errado. Eu estou lutando a guerra da Betel. Você não entendeu nada ainda. Nós estamos lutando a guerra do Senhor. Nós estamos na frente da batalha, estamos na linha de frente da batalha, porque Jesus nos manda assumir a nossa posição de filhos.
Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo para que uma personalidade seja reconhecida. Nós não estamos fazendo o que nós estamos fazendo para que o nome de uma igreja seja reconhecido. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo com aquele objetivo de vir para uma celebração com um pensamento errado. Qual que é o pensamento errado? Você sai da sua casa e vai lá para assistir um culto. Quando você sai da sua casa para assistir um culto, você só vem para receber. Você não vem para dar. Quando não sente um frio na espinha, faltou alguma coisa, eu não sei o que é. Você começa a razoar, você começa a pensar. Meu irmão, presta atenção, quem diz que frio na espinha é determinação da presença de Deus? Quem diz que gente cair no poder de Deus é determinação da presença de Deus? Quem diz que o fato das pessoas estarem sendo curadas significa que é determinação da presença de Deus, embora creamos que Deus está em tudo isso? Se nós não tivermos uma motivação correta ao vir aqui cultuar, nós vamos ir para ver um showzinho gospel. E nós não vamos fazer isso em nome de Jesus. Embora tenha uma iluminação bacana aqui, tem uma turma bacana, um louvor muito gostoso, isso aqui não é um show. Nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor. Então você tem que começar a mudar a sua forma de pensar, o seu culto. Quando o culto do domingo que vem, que vai ser falado aqui, sobre essa questão da restituição começa, ele vai começar quando terminar esse culto aqui. Então, se durante a semana você não orou pelo pastor, você não orou pelo ministério de louvor, você não orou pelo pessoal do ministério infantil, você não clamou por esse ambiente, você não preparou esse ambiente, não, mas já tem um pastor que dá tempo integral, ele que prepara o ambiente. Não, meu irmão, a responsabilidade é minha e é sua. Nós precisamos preparar o ambiente para que as pessoas possam entrar por essas portas, serem abençoadas, e nós podemos dizer, juntos fizemos parte de uma história. Juntos fizemos parte de uma história. Está dando para entender? Então assim, não confunda muito essa questão de sentir ou não, tá? Porque vai ter dia que você vai vir para o culto, você não vai sentir nada. E você não pode dizer, eu não senti Deus. De repente você não estava bem, você não estava muito legal, você estava lá preocupado com alguma coisa, você não se preparou espiritualmente. Então, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade diante das celebrações e do culto. Nós agimos indevidamente, irmãos, quando a gente sai da linha de frente, a gente começa a procurar coisas. Eu fui para o culto hoje, o louvor não tocou porque você não orou, não tocou porque você não jejuou pelo ministério de adoração, não tocou porque faltou uma disposição sua na presença de Deus, de apresentar o seu sacrifício verdadeiramente na presença do Senhor. Como que era a questão lá no Antigo Testamento? Você consegue lembrar? O povo vinha apresentar lá as gorduras, os animais mortos diante do Senhor, né? E aquilo ali tinha um tempo para acontecer. E o que acontecia ali? Tinha música, né? Tinha muita música na hora da apresentação do sacrifício, da oferta. Tinha nada, tinha grito de cordeiro e tinha sangue. E aí a gente às vezes vem para a celebração com uma motivação errada, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente achou que deveria acontecer, ou de um jeito que a gente acha que é legal, não estava muito bom, né, irmão? Faltou alguma coisa, né, irmã? Não, meu irmão, é motivação que está errada. Quando a gente está na linha de frente, não tem tempo para essas coisas. Não dá para a gente se perder com essas coisas pequenas. No lugar indevido, nós nos posicionamos indevidamente. As nossas decisões não são reflexos da glória dele. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Preste atenção. Meu irmão, nessa noite, Deus simplesmente está dizendo uma coisa para você. Não fica no palácio, mas vai para a linha de frente. Não fica lá na sua casa, vai para a linha de frente. Não fica lá detido com tantas e tantas coisas, vai para a linha de frente. Para de se perder com as coisas dessa vida. Meu amado, observa isso. Quem crava as nossas derrotas somos nós mesmos. Deus dos céus brada, volte para a guerra, amém? Volte para a guerra. Lá dos céus o Senhor brada nessa noite, volte para a guerra.
Volte para a guerra. Para de cravar suas derrotas. Para de profetizar derrotas sobre si. Para de profetizar derrotas sobre os seus. Para de profetizar derrotas sobre o seu trabalho. Essa semana não vem de nada. Essa semana foi tudo muito esquisito. Profetiza a bênção. Declara a vitória. Eu fui fazer alguma coisa para Deus, mas não foi assim. Eu senti que não foi de um jeito bacana, a coisa não aconteceu. Meu irmão, profetiza a bênção. Você vai fazer uma visita para o pessoal lá da sua célula, ora antes, abençoa. As coisas só não acontecem porque nós não oramos, irmãos. Nós precisamos de clamar ao Senhor, precisamos de começar a colocar a nossa boca no pão mais e mais e mais. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você me permite, em nome de Jesus, abrir um parêntese aqui nessa noite, amém? Então ouve com bastante amor o que o seu pastor vai falar para você. Ouve com bastante amor. Nós voltamos segunda-feira, terça-feira a gente já estava a todo vapor com as coisas da igreja, do reino. E essa semana antes dessa semana, ainda desde a semana passada que eu já estava lá no meu tempo com a minha família, de descanso. Eu estava pensando tantas coisas, mas essa semana a coisa ficou tão forte no meu coração. E me bateu um medo tão grande. Eu fui tomado de um temor diante do Senhor. Eu comecei a orar pela igreja, eu comecei a dizer: Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, guarda o teu povo. Senhor, sustenta o teu povo. Mas foi me batendo um medo, um receio tão grande. Sabe qual foi o medo que bateu no meu peito? Da gente estar falando, ensinando, e você não está entendendo nada que a gente está fazendo aqui. Me bateu um temor e um tremor diante de Deus. Eu coloquei minha boca no pó e falei: Deus, nos livra de nós mesmos em nome de Jesus. Meu irmão, está falando sério. Nós precisamos acertar, nós não temos outra opção, nós não temos outro caminho, nós não temos outra escolha, nós não teremos outra chance. Eu não tenho mais nenhuma chance diante dos meus olhos. A única chance é essa, de avançar ao seu lado e de acertar em nome de Jesus. Por isso nós temos declarado que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Se você acreditar ou se você não acreditar, não vai interferir em nada o que eu acredito diante de Deus, o que Ele plantou no meu coração. Mas eu louvo a Deus porque homens e mulheres dessa comunidade de salvos também têm crido, também têm se esforçado e também têm avançado nessa direção. Meu irmão, me bateu um temor e um tremor tão grande diante de Deus. Eu falei: Senhor, toma conta das minhas ovelhas. Meus irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar das nossas filhas, nós precisamos cuidar uns dos outros como cônjuges. Eu preciso de cuidar mais da minha esposa, a minha esposa precisa de cuidar mais de mim, e você precisa de cuidar do seu cônjuge também. Nós precisamos de olhar para as nossas células e entender que ali é de fato um lugar de abrigo, é um lugar de apoio, é um lugar de bênção, e vivermos isso e profetizarmos isso a partir das nossas células. Muitas coisas têm acontecido na nossa comunhão. Deus tem movido milagres. Se a irmã Lourdes me permite, eu vou rapidamente só citar um. A nossa irmã é uma comerciante aqui na cidade e durante um tempo, aí uns dias, ficou sem, a Aline até compartilhou comigo, sem venda. E depende disso para sobreviver. E aí o pessoal da célula se uniu num dia e clamaram a Deus e colocaram diante do Senhor e pediram: Senhor, entra com a tua providência em nome de Jesus, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor. Tua célula precisa de um mover do Senhor, de um agir do Senhor. Irmãos, naquela semana ela fez uma venda que foi para o mês inteiro, um único dia. É isso, irmã Lourdes. Graças a Deus. Graças a Deus. O que é isso, gente? É o poder dessa unidade. Então deu para entender a minha preocupação? Então o que é que vai dizer para mim que você de fato está entendendo o que a gente está fazendo aqui? O fato de você caminhar ao nosso lado. Eu não estou dizendo, gente, de caminhar de corpo presente, não é isso. Eu posso ter a tua presença, mas posso não ter o teu coração. Deus pode ter a tua presença aqui, mas pode não ter o teu coração. O que eu estou falando é de coração. O que eu estou falando é de entendimento, é de alma, é de vida na vida de Deus. É de entender que Deus lançou um prumo lá do céu e colocou na nossa frente.
E o nosso coração tem que estar alinhadinho com o coração de Deus para a gente agradar a Ele. Então, que Deus nos ajude a pensar, a repensar, a fazer, a agir, a se mover, a se movimentar, mas tudo para a glória do nome dEle. Nós temos coisas que vamos viver, há projetos que vão ser desenvolvidos, mas tudo tem que ser para Ele, tudo é para Ele. Irmão, você precisa entender uma coisa, presta atenção nessa expressão, tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. Essas caixas estão aqui porque tem tudo a ver com Ele. Essa Bíblia está aqui porque tem tudo a ver com Ele. Esse pastor está aqui porque tem tudo a ver com Ele. Essa bateria está aqui emprestada ainda porque tem tudo a ver com Ele. Esse teclado está aqui emprestado porque tem tudo a ver com Ele. Você está aqui porque tem tudo a ver com Ele. E nós somos a igreja do Senhor nessa cidade porque tem tudo a ver com Ele. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, nós declaramos que o que faremos tem tudo a ver com o Senhor. Por isso, Senhor, toma conta do meu coração e trabalha com liberdade, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Aleluia. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Se a sua motivação for errada, você não vai conseguir desfrutar o que Deus tem de melhor reservado para você. A segunda coisa que você precisa entender é que diante da missão que Deus lhe deu, o inimigo tentará te paralisar com coisas aparentemente boas. Da visão. Imagina ele agora aqui, lá no seu quarto. A Bíblia diz o quê? Que o povo estava lá na guerra, ele mandou Joabe para estar na frente, e a Bíblia diz o quê? Tem um detalhe especial aqui, diz que à tarde ele levantou-se de sua cama. A gente levanta da cama de manhã, gente. De repente era domingo, né? Era a cestinha do domingo, a cestinha do... É sexta ou sexta? Sei lá, é sexta, cestinha. O ronquinho da tarde, deu para entender, né? A dormidinha da tarde. Eu não sei se foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu não sei que dia que foi, eu não sei se foi próximo dia do sacrifício, eu não sei se ele tinha se purificado, eu não sei o que estava acontecendo. Mas acontece que tinha uma dona ali embaixo, tomando um banho, lá no quintal da casa dela, só dá para a gente entender isso. E lá da sacada do castelo do homem, ele estava dando uma voltinha lá e de repente algo lhe chama a atenção. Ele não pensa duas vezes e arrisca logo os dois olhos. E olha para ela, e a Bíblia diz que era uma mulher bonita. Então não pensa não, em nome de Jesus. Não pensa, deixa isso para lá. Não pensa numa mulher bonita, não pense em nada. Não pensa nem no teu esposo, nem na tua esposa, não é hora para isso. Mas aqui diz que de tarde, ou à tarde, ele se levantou e foi lá para a sacada do seu quarto. E olhou. E a mulher era bonita. E a carne do homem era fraca. E olha só o que acontece. Ele chama alguém e pergunta para essa pessoa que não está descrito o nome desse homem. Mas era um homem de Deus. Porque servia um rei que era um homem de Deus também. Ele olhou para o rei, aliás, na verdade o rei olhou para ele e falou assim: ô moço, pensa que ele é meio minerado agora, né? Ô moço, viu uma dona tomando banho ali, quem que é ela? Rei, é o seguinte, essa mulher é filha do fulano de tal, esposa de Urias que está lá no campo de batalha, rei. Mais ou menos assim, cara, não mete a cara com a mulher não, que ela já tem dono, fica na tua. O que Deus estava querendo fazer a partir dessa expressão desse homem, dizendo que ela era casada? O que Deus estava querendo dizer? Davi, fica quieto, baixa o facho. É isso aí, gente. Quieto o facho, abaixa a carne, joga a carne lá embaixo, meu. Para com isso. Para, não atrapalha, não me atrapalha, não atrapalha o que eu quero fazer na tua vida. Eu tenho bênção de Deus para a tua vida, mas não me atrapalha. Você já é um homem segundo o meu coração. Eu já te escolhi. Você já é um ungido meu. Você já é ungido. Você é alguém especial. Mas, cara,
Fica quieto. Diminua para que eu cresça. Meu irmão, o que faltou na vida de Davi? Faltou ele voltar para dentro do quarto, fechar a porta, fechar aquela porta lá da sacada, passar a cortina, mandar passar corrente na porta, colocar 2 guardas naquela porta, e dobrar o joelho diante de Deus e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu olhei, cobicei sim, me perdoa, mas eu preciso acertar. Então, Deus, tira da minha cabeça aqui, porque a imagem dela está aqui na minha cabeça. Senhor, tira. Não. A Bíblia diz o quê? Ele mandou buscar ela. Isso é coisa do capeta. E é coisa da carne. São 2 coisas. Porque o inimigo, ele se apropria de situações. Ele tenta colocar situações para nos desestabilizar. Diante da missão que Deus lhe deu, o inimigo tentará te paralisar com coisas aparentemente boas. Aparentemente, um mulherão. Aparentemente nada, ela era mesmo. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita, mas não era para ele. Meu irmão, você precisa entender 3 coisas aqui. 3 coisas aqui. E o que eu vou dizer, essas 3 coisas, elas têm como base uma expressão que se chama, que é governar. Deus nos chamou para governar. Diga, governar. Pastor, você está louco? Não, deixa eu mostrar para você na Bíblia. Presta atenção. Sobre a criação, o que diz lá em Gênesis 1, 26. Todo mundo lendo junto comigo, vamos lá, bem bonito, vamos lá? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, domine, governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os... Essa expressão aqui, dominar, no original é a mesma expressão usada para governar. Governe. Você quer um outro texto? Então, Deus nos deu autoridade para governar sobre o quê? Sobre a criação. Deus nos deu autoridade para governar sobre as trevas. Olha aí o que diz, Efésios 5, 8 a 10, diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aí eu pergunto para você: olhar para uma mulher tomando banho é agradável aos olhos do Senhor? Vamos dizer assim, que foi algo inevitável. De fato foi algo inevitável. Ele foi para a varanda do seu quarto. Ele olhou e ele viu. Ele não tinha como controlar isso, mas ele tinha como controlar o seu ímpeto. Ele tinha como controlar o seu coração, ele tinha que domar. Meu irmão, presta atenção aqui. Muitas vezes na vida, a gente tem que fazer o papel do peão de boiadeiro. Sabe o que o peão faz com o boi? O que ele faz? Ele monta no lombo do bicho, passa a corda, gruda e vai na chicotada em cima do bicho e mete a espora. Gostou agora, né? Mete a espora e doma. E o peão que vence é aquele que consegue ficar 8 segundos e tem que levar o touro mexer para lá e para cá. E alguns peões ainda, eles conseguem até parar o touro. Assim que a gente tem que fazer com o nosso coração. Nosso coração às vezes é um touro selvagem. Escuta isso, meu irmão. Às vezes não vem um negócio assim que você fala, parece que vai sair para a boca. Já sentiu isso aí ou não? É só comigo que acontece? Não? Parece que vai sair pela boca. O que você tem que fazer? Passa a corda no pescoço do bicho e toma. Chega de mandar em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo do Senhor. Quem manda em mim é o Todo-Poderoso. Eu decidi fazer a minha parte. Então, coração, alma, não é você que manda. É o Espírito que me vivifica e que me torna um com o Pai. É esse que manda em mim, é esse. Querido, sobre as nossas vontades, sim, em Efésios 2, 1 a 2 e 6 e 7, diz o quê? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deus nos ressuscitou com Cristo, verso 6 lá adiante,
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Nós estamos assentados num lugar maravilhoso, meus irmãos. Nós somos chamados para governar sobre as trevas, sobre a nossa vontade, sobre os animais dessa terra. Nós temos que governar, inclusive a nós mesmos. E o texto no verso 7 diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Como que o inimigo tenta nos paralisar, pastor? Como que é? Primeiro, fazendo com que você pense que o pecado não é pecado. A gente está vivendo dias mais ou menos assim, no contexto de algumas situações de igreja evangélica brasileira. Tem coisa que é pecaminosa e o povo está lá achando que não tem nada a ver. A propósito, em alguns púlpitos não se fala mais em pecado. Aqui a gente fala em pecado, a gente anuncia, a gente fala que o que é certo, o que é errado. É importante que se faça isso. Segundo, plantando no seu coração um sentimento de inferioridade e de derrota espiritual. Assim que o diabo vence a gente. Coitado de você, né? Coitado nada, você é servo. Você está na frente da batalha. Você não é coitadinho, você é filho do rei. Você precisa de entender uma coisa, que você foi chamado para reinar com Jesus. O diabo também, ele vem dizendo que você não fala bem, muitas vezes, para tentar impedir o processo ou as coisas que Deus quer fazer na tua vida e a partir da tua vida. São desculpas que o diabo sussurra nos ouvidos das pessoas. Tem gente que acha que não pode fazer alguma coisa para Deus porque não fala bem. Quem diz que Deus está atrás de gente que fala bem? Onde está escrito isso na Bíblia? Pega Moisés e pega o Jeremias, o chamado deles. Moisés, Senhor, eu tenho umas dificuldades aí. Então, meu filho, faz o seguinte: chama o seu irmão Arão, mas eu vou falar com você, e ele só vai transmitir, mas eu vou falar com você. E teve um momento que o Moisés teve que abrir a boca, irmãos, não adianta. Quem está na frente tem que abrir a boca, quem está na linha da frente vai ter que abrir a boca, vai ter que profetizar. Pega aí outros profetas, aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento assim de: Senhor, eu sou pequeno. Eu li esses dias atrás o livro de Juízes. Pega o chamamento, por exemplo, do Gideão. Senhor, a expressão: Senhor, está escrito lá: Senhor, eu sou menor da casa do meu pai. O meu clã é o menorzinho de todos. A minha família é pequena. Meu irmão, se a sua família é pequena, se a sua família é grande, se você é pobre, se você é rico, se você é branco, azul, roxo, não importa que cor que você é, não importa a sua condição física, se você é magro, gordo, se você é raquético, esquelético e... misericórdia. Deus te chama para fazer a diferença. Do jeito que você é, e você precisa entender isso em nome de Jesus. O diabo tenta anular os planos de Deus que Ele deu para você. Você precisa entender isso. Como não ficar paralisado diante do poder das trevas e do pecado? Pastor, eu entendi tudo isso, mas o que eu tenho que fazer para não ficar paralisado? Um caminho: sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, é um fogo só na presença do Senhor. Quem está cheio do poder do Espírito Santo de Deus é brasa viva. E brasa viva sai do altar aqui, para incendiar outro aqui, ali, acolá. Eu declaro que a palavra da Larissa foi uma palavra profética nessa noite aqui. Quando ela falou de células que se multiplicam o que a gente deseja. Eu passo aqui, eu venho de lá de casa, impondo as mãos sobre as ruas de Itaém. Senhor, eu declaro aqui, células sobre essas ruas. Cada rua de Itaém, Senhor Deus, pelo menos uma célula em nome de Jesus. Que seja com 2, 3 ou 4 pessoas, não importa a quantidade de pessoas lá dentro da célula. Não importa, importa que nós façamos a diferença. Meu irmão, presta atenção no que eu vou te dizer agora, em nome de Jesus. Guarda isso no seu coração. Nós precisamos abandonar o lamento, assumir as nossas culpas, pedir perdão e voltar para a guerra hoje, em nome de Jesus. Abandona.
Foi o tempo do lamento, se reconheceu, ótimo. Abandona o lamento agora, assume as suas culpas. Assume. Senhor, eu errei nisso. Davi fez isso, irmão, só que Deus teve que tratar com ele. O que eu prefiro é que Deus não tenha que tratar, mas se Ele tiver que tratar, que Ele trate, para que a gente possa entender o propósito e o processo. O propósito é uma coisa, o processo é outro. O propósito é que o nome dEle seja glorificado, e o processo para que o nome dEle seja glorificado pode ser diferente, com você e comigo. De um jeito Ele trata a você, e de outro jeito Ele pode me tratar. Não porque Ele tem filhos prediletos, mas porque Ele tem filhos sensíveis à sua voz. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. E quem disse que a gente fica ouvindo todo dia a voz de Deus de forma audível? Você conhece alguém que ouviu a voz de Deus assim como você está ouvindo a minha voz? Eu conheço uma ou duas pessoas que ouviu literalmente a voz de Deus no seu ouvido. Mas essas pessoas ouviram uma ou duas vezes na vida. E o que Deus falou para eles, deu para se comprovar que era a voz de Deus, porque se cumpriu. Mas agora a gente tem a voz de Deus aqui na nossa frente. Nós temos luz para o nosso caminho na nossa frente todos os santos dias. Eu não estou dizendo com isso que Deus não pode falar. Deus usa profetas, Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa uma canção, Deus usa uma criança. Porém, Ele vai agir conforme lhe agrada. Mas Ele não deixa de agir na vida de alguém que tem um coração quebrantado. Amém? Pergunta para você mesmo agora, em nome de Jesus, por favor, faz isso. Pai, eu tenho ouvido a Tua palavra. Pergunta para você mesmo agora. Fala assim para Deus: Deus, eu tenho ouvido a Tua palavra, mas o que da Tua palavra eu estou ouvindo que eu não estou conseguindo fazer? Mas vai na contramão também um pouquinho, porque isso faz parte. Diz assim para Deus: Senhor, o que eu estou ouvindo na Tua palavra, mas que eu estou conseguindo entender? O que você está conseguindo entender é lucro para você, mas o que você não está conseguindo entender hoje é um ponto de reflexão para você retomar a caminhada, ir para a linha de frente e continuar ouvindo a voz do Senhor. Pastor, você ouve a voz de Deus? Ouço. Você já ouviu a voz de Deus como a sua voz sai nessas caixas de som hoje? Não. Como é que Deus fala com você? Fala de formas diferentes. Deus muitas vezes Ele vai falar através de uma impressão. Deus muitas vezes vai falar através de um sentimento que brota de forma inesperada. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Outro dia eu estava em casa e de madrugada Deus colocou no meu coração um anseio, colocou um fervor muito grande de interceder por uma pessoa aqui da nossa cidade, uma pessoa que tem vida pública na nossa cidade. Eu não sabia por que eu tinha que interceder por aquela vida. Eu não sabia por quê. Mas Deus sabia. E Deus assim foi claro comigo. Deus colocou o nome da pessoa no meu coração e falou: ora pelo fulano de tal agora. Começa a interceder, começa a clamar pela vida dele. E eu simplesmente obedeço o que Deus manda. A gente simplesmente tem que obedecer. E eu comecei a orar e clamar e fiquei ali, eu acho que, irmãos, eu não estou falando isso para me gabar, mas eu acho que eu fiquei 1h30 intercedendo pela vida daquela pessoa somente. Eu fiquei ali de madrugada orando, buscando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, visita, Senhor, vai. Deus deu um nome. É como que eu vou saber agora se a minha oração ela alcançou o seu objetivo? E para quebrar todo aquele conceito de será que foi Deus? Não, eu não tenho dúvida. Quando Deus fala às madrugadas comigo, eu não tenho dúvida, porque as coisas elas se confirmam. Aí o que eu fiz? Eu mandei um áudio para um cunhado dessa pessoa que é membro aqui da nossa igreja. Eu falei: irmão, é assim, eu quero gravar um áudio e pedir que você repasse para essa pessoa. Na verdade, o primeiro áudio foi assim: olha, eu queria estar com essa pessoa hoje, eu sei que a vida dele é corrida, eu preciso de ter 5 minutos, no máximo 10 minutos, só para orar por ele, para pedir a Deus livramento, só isso que eu quero. Aí esse irmão mandou para mim a resposta, ele falou: pastor, está viajando, está no outro estado, não vai ser possível. Eu falei: então você vai fazer um favor, eu vou gravar um áudio e você retransmite para ele. Tudo bem, tudo bem. Retransmiti o áudio, passou aquele dia, no final do dia, só que esse irmão retornou para mim, mas ele retornou só no final do dia. Por quê? Porque o cunhado estava numa outra localidade e só ouviu o áudio depois.
E a esposa desse querido, ela testificou exatamente aquilo que ele estava sentindo, que ele estava vivendo. E aí, quando essa pessoa chegou de viagem, aí nós tivemos um momento junto de oração, mas foi assim, uma coisa muito forte. E de fato, naquele dia, essa pessoa estava necessitada de receber essa oração. Eu, particularmente hoje, olhando lá para trás, eu entendo que foi um ataque espiritual, alguma coisa, que a pessoa começou a sofrer tanto na questão física, e eu acredito que até espiritualmente falando mesmo. Então, o que é que confirma? Você conversa, você fala, você leva adiante, aí vem a confirmação. Deu para entender, irmão? Em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Olha para mim, em nome de Jesus. Todo mundo aqui pode ouvir a voz de Deus. Todo mundo aqui pode ouvir a voz de Deus. Deus não fala só com pastores, não. Deus não fala só com missionários, só com liderança de igreja. Deus fala do menor ao maior de vocês, tanto em idade quanto tempo de igreja. Basta você estar sensível à voz do Senhor. Deus fala de formas diferenciadas. De formas diferenciadas. Mas observe. Abandone o lamento. Assuma as suas culpas, peça perdão e volte para a guerra hoje, em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, isso aqui é muito sério, preste atenção. Deus não lida com vítimas do acaso, Deus lida com filhos que fazem escolhas certas ou erradas. Davi não é vítima, irmãos. Davi não é vítima. Vítima, se houve uma vítima nessa história toda, foi a Batseba. Porque ela não tinha direito de escolher nada, de falar, nem tinha direito de falar não, se for parar para pensar bem. Pelo menos dentro do contexto da monarquia, do passado, o negócio era meio feroz mesmo. O cara batia o olho na mulher, ele tinha condição, ele ia lá e pagava, ele comprava, e se era reempoderado ainda, então, o negócio era triste. Bom, nós conhecemos as consequências que vieram sobre Davi. Ele deu ordens para que o marido de Batseba fosse assassinado. Está lembrado da história aí? Urias. Mandou ele para a frente da batalha. Mas acontece uma coisa muito interessante logo depois que isso acontece. Uma outra coisa muito interessante. Deus levanta Natã. Natã era um profeta de Deus, era um homem de Deus. Sabe o que Natã fez? Bateu na porta da casa de Davi. Davi, sim. Vou te contar uma história, rapaz. E ele começa contando uma história. E essa história, Davi, quando ouve, ele fica indignado. Ele fica indignado, ele diz: que coisa terrível, que aconteça assim com quem fez isso, com tal pessoa. Aí o Natã olha para ele e fala: filho, foi você. Sabe o que vai acontecer? Essa criança que está no ventre dela, a criança que nasceu, porque quando o camarada lá morre, ele manda buscar a mulher e se casa com ela. Ela estava desposada, só que achando que ninguém ia saber de nada. Mas tinha gente que sabia. A conversa rolou no palácio, com certeza. Aquele pessoal da língua fendida, né? Espalhou a boa nova, com certeza. Não é só naquela época que tinha um pessoalzinho de língua fendida, não é só hoje que tem, não, naquela época já tinha. A coisa rolou no palácio. Aí o que acontece? Ele manda buscar a mulher, toma ela como esposa, ela tem o seu filho, e a partir do momento que o profeta vai ter com ele, o que acontece? A criança fica doente. Ele entra em jejum, ele se desespera, ele se descabela, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia, e jejua, e jejua, e jejua, e clama, e pede para Deus, e Deus, através da boca do profeta, diz: a criança vai morrer, certamente ela morrerá. Gente, parece assim uma coisa muito pesada, né? Muito pesada, muito drástica, mas a gente não pode esquecer que Deus não lida com vítimas do acaso. Deus, ele lida com filhos que fazem escolhas certas ou erradas. E o problema é o seguinte, é que as minhas escolhas vão interferir diretamente na vida da minha esposa e da minha filha. E as suas escolhas vão interferir diretamente na sua vida e na vida da sua esposa, ou do seu esposo e dos seus filhos. Então, preste atenção. É bom você começar
a fazer boas escolhas, a tomar boas decisões, a saber aonde você está colocando o seu pé, porque se você tirar os seus pés da linha de frente, isso não é uma palavra profética, em nome de Jesus, mas você pode ser o primeiro da fila. O que eu estou falando é para chocar você, e para te alertar, e para dizer que você não pode deixar a linha de frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós conhecemos as consequências do erro. A criança ficou doente e morreu. E quais foram os passos da restauração na vida de Davi? Observe: erro, a consequência do erro, arrependimento, um posicionamento firme, e o que acontece? A bênção de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 32. Olha o que diz aí. Que coisa linda. Tempo de restauração. Salmo 32, observa o que diz aí. O que acontece quando a gente fica escondendo os nossos pecados, escondendo as nossas falhas, os nossos erros? Olha só como salmista, como Davi começa dizendo o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto, preste atenção, meu irmão, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou como burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exulte vocês que são justos. Cante de alegria todos vocês que são retos de coração. E quem pode dizer que é reto de coração? Aquele que se arrepende dos seus pecados. Ei, Jesus um dia morreu na cruz do Calvário para te perdoar de todos os seus pecados e para te fazer caminhar em vitória. Então hoje é um dia em que você tem a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, de pedir a Deus perdão pelos seus erros, pelas suas falhas. Eu quero aqui abrir um parêntese dizendo: não importa qual foi o seu pecado ou que tamanho foi o seu pecado, o seu erro. Pastor, mas eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, mas não tem ninguém perfeito na face dessa terra. A Bíblia diz que se nós dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então significa dizer que todos nós somos pecadores. Mas há dois tipos de pecadores aqui nessa noite: aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus, e aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, continuam sendo pecadores, mas que fizeram a opção por viver uma vida de diferença, dizendo: chega de ser escravo do pecado, agora o meu viver é para Cristo. Eu queria ainda, antes de deixar aqui um apelo para você, concluir com uma última palavra. A última palavra é essa aqui. Eu quero que você abra o seu coração. Deus já revolucionou a nossa identidade. É preciso avançar. Diga: preciso avançar. Precisa avançar, meu irmão, em nome de Jesus. A sua identidade já foi revolucionada pelo sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário. Os seus pecados já foram perdoados. E se você está vivendo alguma situação pecaminosa, hoje é o dia que o Senhor te diz: eu posso te perdoar. Eu posso cancelar toda cédula de acusação, toda promissória que já foi assinada, quem sabe por você mesmo. Eu posso te dar vida e vida em abundância. Meus amados,
que nós precisamos entender é que Deus já havia ungido Davi quando ele comete esse pecado. Ele continuava sendo homem segundo o coração de Deus. Após a reprovação de Deus, ele lava o seu rosto, se alimenta, debaixo da bênção de Deus, se relaciona com a sua esposa, e Deus agora faz o quê? Lhe concede a alegria dela ficar grávida do jeito certo, e é esse que vai governar o seu trono daqui a pouco. Isso é restauração. Isso é revolução da nossa identidade, quando nós não ferimos a nossa identidade. Quem pode ferir a sua identidade é você mesmo. Deus não fere a identidade de ninguém. Deus não tira ninguém da linha de batalha. Quem se tira... Olha que eu estou falando agora, estou assassinando tudo quanto é coisa agora, né? Se alguém sai da linha de batalha é porque se retirou da linha de batalha. Davi estava paralisado pelo pecado. E pode ser que nessa noite alguém que está aqui esteja assim, paralisado pelo pecado. Eu quero dizer que a boa nova para você nessa noite, em nome de Jesus. Guarde no seu coração 4 coisas. Eu finalizo aqui com essas 4 coisas. Precisamos desistir de acreditar na ideia que Deus nos levará para lugares seguros e fazermos coisas fáceis. Ei, você entendeu? Nós precisamos desistir da ideia de que Deus vai levar a gente para lugar seguro para fazer coisa fácil. Guerra é guerra, e o seu lugar é na guerra, em nome de Jesus. Você é filho de Deus ou não é? Você é servo do Altíssimo ou não é? Então, o teu lugar você já sabe onde é. Segundo, Jesus não morreu para que fiquemos seguros aqui no templo. Aqui é um lugar de partida, não é um lugar de parada. Quando eu falo que é lugar de partida, a gente se reúne aqui durante uma vez por semana, por enquanto. Em breve eu acredito que nós vamos ter um outro culto durante a semana. Mas olha só, aqui é lugar de partida. Aqui você recebe o gás do Espírito para fazer diferença na cidade. Você está entendendo, meu irmão? Amém? O Espírito Santo não foi derramado para que sejamos homens e mulheres vazios dele, mas para que sejamos uma brasa viva no seu altar. Planos seguros não são para filhos de Deus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então vamos levantar a cabeça, sacudir a poeira e correr para a linha de frente, no destacamento do exército do Deus vivo. Ei, olha para mim aqui. No destacamento do exército do Deus vivo. Você não foi chamado para engrossar as fileiras lá de trás. Você foi chamado para engrossar as fileiras da frente. E quem vai na frente tem que ter firmeza. Sabe por quê? Porque é o primeiro que vai ser alvo. É o primeiro que vai receber o ataque. É o primeiro que vai receber o levante contrário. Mas você tem que estar disposto a viver isso, porque você não foi chamado para ficar lá atrás. A nossa identidade já foi revolucionada e potencializada pelo Senhor. Nós precisamos mudar a nossa geração, definitivamente. Eu queria concluir dizendo que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive das nossas palavras e das nossas ações. Você pode agir tentando demonstrar que é de Deus e que está fazendo por Deus, mas no fundo pode não ser assim. Então é preciso amar Deus acima das nossas palavras e das nossas ações. Segundo, é preciso cair em si. O que você está fazendo longe dos braços do Pai? O que você está fazendo longe das fileiras de frente? Deus não te chamou para ficar simplesmente sentado servindo água para soldado. Vamos deixar que as crianças nos sirvam água. Mas vós, jovens e adultos, vamos engrossar as fileiras da frente. Vamos deixar para que as crianças venham e nos tragam, quem sabe, um gracejo, uma alegria. Mas nós vamos para a linha de frente, precisamos ir para lá, porque lá é o nosso lugar. É preciso reconhecer onde se está falhando. É preciso alinhar o coração com o coração de Deus. É preciso arrependimento.
É preciso voltar para a guerra e é preciso avançar. E eu pergunto nessa noite: quem tem autoridade para avançar? Aquele que já entregou sua vida para Jesus. Mas de repente você já entregou sua vida para Jesus e cometeu alguma falha. Deus te chamou aqui nessa noite para que você ouça o seguinte: as suas falhas, a partir do momento que você reconhecer elas, eu estendo perdão, eu estendo graça. Então não importa qual é o pecado, qual é o erro, não importa se você fez isso, aquilo ou aquilo outro, não importa. Se há arrependimento no seu coração, o que eu quero te dizer é: hora de voltar para a linha da batalha. Sacode aí a roupa, passa a mão aí no pó e volta, porque o teu lugar é lá na frente. Mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa dar esse passo. Por quê? Porque apenas os soldados lavados pelo sangue lá da cruz têm autorização para estar na frente da batalha. Nessa noite, você que ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus: pastor, o que é isso? Aceitar Jesus? É muito simples, é muito prático e é muito rápido, mas é muito poderoso. É muito poderoso. Você coloca a mão na sua consciência, no seu coração e diz assim: Senhor, olha, eu sei que eu estou errando. E diga para Deus o que tem sido suas falhas, os seus erros. Não tente esconder nada embaixo do tapete não, porque Ele conhece você. A segunda coisa a se fazer é dizer simplesmente o seguinte para Deus: Deus, me perdoa dos meus pecados. Você nomeou? Você reconheceu o que você tem? O perdão de Deus sobre a tua vida. Eu um dia vivia atormentado pelas minhas falhas e os meus erros. E um dia que eu me desviei dos caminhos do Senhor e precisei retornar para a igreja, eu também precisei de colocar a mão na minha consciência e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Então, meu irmão, receba Jesus nessa noite.